Olá pessoal, me chamo Lucas Augusto, sou consultor técnico de vendas aqui na De Paulo Distribuidora, atuo no segmento de energia fotovoltaica, mais conhecido como energia solar. Hoje estou com o pessoal da Intelbras, Micaela. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela, sou analista de desenvolvimento de mercado solar off-grid da Intelbras Nacional e vim aqui hoje bater um papo com vocês. E também com o Christian. Fala pessoal, beleza? Sou o Christian, instrutor de energia solar, tá? Atuo tanto no segmento on quanto off-grid e sou o instrutor aqui da região de São Paulo, capital. Pessoal, antes de eu começar esse vídeo, peço por gentileza que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos e vamos nessa. Pessoal, o segmento de energia fotovoltaica, né, energia solar, também conhecido como energia renovável, né, hoje ela vem tomando muito mercado. E eu queria saber de vocês, né, que são Intelbras, como que entrou esse segmento no mercado? Então, energia solar dentro da Intelbras começou em 2019, só que antes disso nós trabalhávamos em outros 5 segmentos: comunicação, né, segurança eletrônica, controle de acesso, redes e energia. A Intelbras enxergou uma possibilidade, né, no mercado de energia solar, que é um mercado que está em plena ascensão, ainda mais com a aprovação, né, da Lei 14.300. Então a Intelbras enxergou essa possibilidade, entrou no mercado com um portfólio, vamos falar assim, menor, e a partir disso foi pegando gosto no mercado. O portfólio tende a crescer, né, como aconteceu, cresceu o portfólio, hoje nós estamos em plena expansão e sempre trazendo novos integradores aí para poder agregar valor à marca. Bacana. É um mercado, então, que tem a tendência de crescer muito mais do que já vem crescendo, né? Desde a aprovação, vamos falar assim, desde a resolução normativa, né, em 2015, a 687, que fala sobre autoconsumo remoto, geração centralizada, os EMUCs, a energia solar teve um boom, um crescimento muito grande, tanto em geração centralizada, vamos falar assim, grandes usinas, sim, e geração distribuída, que são pequenos empreendimentos, né? A gente fala ali o limite de microgeração, até 75 kW, vamos colocar assim. Sim, muito bacana. E a Intelbras, falando num todo, ela é dividida por vários segmentos, né? E também energia solar acaba se dividindo aí entre 2 segmentos. Quais são esses segmentos? Como você pode passar para a gente, né, passar para o público que está nos assistindo, a diferença entre ambos, né? Isso, como todas as unidades, né, da Intelbras, elas são divididas em segmentos, a energia solar também não é diferente. Então nós temos 2 segmentos, que é o on-grid, que são para os clientes que pretendem economizar até 95% na sua fatura de energia, tá? E temos o off-grid, que são para áreas remotas, áreas isoladas, onde a concessionária não chega. Então, ambos os 2 segmentos, um serve para economia, né? E o outro serve para autonomia. Pessoal, só pegando um gancho aqui quanto ao que a Micaela comentou, ela falou esse número de 95%. Pessoal, esse é um número mágico, tá? Porque você não consegue economizar 100%, justamente porque tem a taxa mínima, né? Sim. Que é de acordo com o que o seu cliente tem alocado, de acordo com o medidor que ele tem alocado, seja ele mono, bi ou trifásico. Além disso, tem a taxa de iluminação pública. E tem outro fato, porque eu falo que nem sempre é 95%. Justamente porque seu cliente pode não ter telhado disponível. Mesmo a gente aumentando a potência do módulo, talvez ele não consiga ali abater a potência necessária do sistema dele. Então pode chegar até 95%. Em alguns casos 70%, 50%. Você imagina só um cliente que sai com uma conta de R$3.000. Ele consegue economizar metade, passar para 1.500. É um valor muito bacana. Então esse é o principal argumento aí quando a gente se fala do sistema on-grid. Economia na conta de energia. Já o off-grid, a Micaela também comentou uma coisa bem interessante, que é para áreas remotas. Mas, Christian, tem como aplicar em área urbana? Tem como aplicar. Vamos imaginar um seguinte caso, né? Aqui em São Paulo a gente tem muita incidência de furto, né? São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles em si. Então o pessoal vai lá, corta a alimentação da rede da concessionária. O que eu posso fazer? Pegar ali meu sisteminha de controle de acesso. Quando eu falo controle de acesso, o automatizador de portão, né, o próprio motor do portão, tirar ali minha lâmpada, meu sistema de CFTV e alimentar ele exclusivamente para off-grid. Então é um cenário muito bacana para o off-grid dentro de uma grande metrópole. Sim. Dentro do off-grid também é interessante um outro cenário que a Intelbras desenvolveu, né, que é para
agropecuária, né? Isso, é porque assim, o agronegócio hoje ele é muito forte, né, no Brasil. Então a gente está já desenvolvendo alguns produtos que são muito bons para esse mercado. Nós temos hoje o nosso drive solar, que ele é muito interessante, né? Porque como a gente fala assim, o off-grid ele é um sistema totalmente independente. Então ele trabalha por baterias, né? Que a gente precisa estar armazenando essa energia em algum local e esse armazenamento é feito nas baterias, né? Então com isso o drive ele não vai bateria. Então é uma solução muito legal para o agronegócio, com irrigação, né? Bombeamento de água, produção de Leiteira, né? Em si. Leiteira também dá pra gente colocar. Então, assim, pro agronegócio, o drive é um equipamento perfeito, porque ele já não vai a bateria, né? Ah, Micaela, mas eu quero também fazer esse bombeamento de água, por exemplo, no período noturno. Como que eu faço, né? Já que não armazenei em nenhum local. No período noturno, a gente pode estar incluindo a concessionária para alimentar esse drive, né? Dá para fazer ali uma chave seletora, né? Um chaveamento que consegue estar sendo alimentado esse drive pela concessionária, caso o cliente necessite também desse bombeamento no período noturno. Então, assim, é muito interessante essa solução para quem quer talvez começar a trabalhar com off-grid e não quer se arriscar com baterias, né? Sim. E até porque a bateria acaba sendo o maior custo do meu sistema off-grid. E até pegando um pouquinho o gancho também aqui da questão do drive, o interessante é que a gente pode aplicar também em comunidades ribeirinhas, onde a gente não tem ali, por exemplo, um bombeamento de água automatizado, né? É um cenário bem interessante. Pensando em grandes metrópoles, mas o drive é só para ambiente agrícola. Não, a gente consegue aplicar ele também aqui numa grande cidade. Vamos pensar piscina, numa um clube, piscina, né? uma piscina justamente. A questão também de uma caixa d'água de um condomínio, onde vamos pensar um condomínio onde que eu vou alocar placa? Na parte superior do telhado ali do condomínio em si, do prédio, né? Então eu consigo fazer um sistema bem bacana com ótimo custo-benefício para me gerar uma economia. Então a gente fala on-grid economia, porém o off-grid também traz economia. Justamente com essa solução do drive aí que a gente não tem justamente as baterias, né? A bateria, a função dela é justamente armazenar energia. No on-grid, quem armazena? A própria rede da concessionária. A própria rede da concessionária que é responsável por armazenar toda essa energia. E é gerado crédito. Tá? Esses créditos eu posso utilizar eles até 5 anos. E uma coisa bacana, até entrando aqui nessa questão desses créditos também do on-grid, esses créditos armazenados nesse período de 5 anos, caso ele venha se acumulando, eu posso passar para uma casa de aluguel. Isso é interessante, chamado de autoconsumo remoto. Isso acaba compensando, né? Acaba compensando, exatamente. Eu tenho uma casa principal, onde eu tenho uma quantidade X de módulos, certo? Sim. E eu consigo transferir para uma segunda casa, né? Desde que esteja no mesmo CPF e na mesma área de concessão. Quando eu falo área de concessão, ali é a região da concessionária. Então é muito bacana essas modalidades também do on-grid. Bacana. E a Intelbras ela acaba sendo muito parceira, né? Ela praticamente dá a mão ali para a revenda e dá o norte para a revenda poder começar a atuar no mercado, né? Hoje, como está sendo os treinamentos, né? Como a Intelbras vem atuando para poder capacitar os profissionais e praticamente falar, o mercado está aqui, vai que é tua. Bacana. Então, a Intelbras, como você disse, na sua slogan é sempre próxima, né? O slogan da Intelbras, e a gente auxilia muito nessa questão da capacitação. O profissional que quer migrar de área, o cara que já trabalha com CFTV e quer vir para a energia solar. Como que eu faço? A primeira coisa muito importante é você buscar um curso ali para gerar interesse. Sim. Então, sempre recomendo o quê? Faz um curso online. A gente tem nosso portal de treinamentos lá, cursos.intelbras.com.br. Você realiza um curso, né? Curso básico. A partir dali, se tiver interesse, bacana, o que eu vou fazer? Procurar um curso presencial. Aqui na DePauli nós temos 2 cursos disponíveis hoje, né, Lucas? Exatamente. Que é o curso Off-Grid, que é um curso, vamos falar assim, de um dia, né? Que são de sistemas desconectados da rede, como foi falado pela Micaela. E o curso de sistema on-grid. A capacitação, né? Isso, capacitação. Onde a gente engloba também ali um pouquinho de parte prática, explica a plataforma onde a gente gera o orçamento, explica todo o mercado de energia solar. Então é um curso um pouco mais extenso, curso de 16 horas, né, 2 dias, onde o profissional ele tem uma prova ali no final, uma prova de nivelamento, nada de um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Ele passando por essa prova, ele se torna um profissional credenciado da Intelbras e pode comercializar nossos sistemas junto ao cliente final. Bacana. E vale ressaltar também que se capacitando conosco, né, aqui na distribuidora, aqui na DePauli, vai ter todo o nosso suporte também, né? Fora o suporte que vai ter ali da Intelbras também, né? Inclusive com o estilo de mercado, né, de comercialização dos produtos, que ambos
possuem suas particularidades, né? Tanto para o on-grid quanto para o off-grid. Você consegue comentar, você pode comentar um pouco com a gente sobre a comercialização do on-grid, né? Como você é especialista, logo em seguida a Micaela também, peço que ela apresente, né? Para a gente poder mostrar para o público, né, que está nos assistindo como são feitas, né, as tratativas. Isso, então, a comercialização do on-grid é um pouco diferente da do off, né? A comercialização do on-grid é o quê? Intelbras direto com o cliente final, faturamento direto, onde a gente não tem distribuidora nem a revenda como intermediário, para que não haja bitributação. Bacana. Né? Até porque o ticket médio do on-grid, qualquer projetinho pequeno, contando aí a mão de obra, dá uns 40 mil reais, Sim. 30 mil. Então o ticket médio do produto é muito alto. Por isso que é feito comercialização direta com o cliente final. Bacana. Tá? Mas aí a revenda vai se perguntar, onde que eu consigo ganhar o meu montante, meu dinheiro? Sim. Pessoal, você consegue colocar a sua mão de obra junto à plataforma. Acabou o serviço, você vai enviar uma série de documentos para a Intelbras e é feito o pagamento após a conclusão do serviço. Ou uma outra possibilidade, você pode cobrar esse valor de serviço em paralelo. E a distribuidora, como o Lucas disse, está aqui para dar esse apoio. Tá? Além da Intelbras, com todo o nosso diferencial de pré, pós-venda, suporte técnico, garantia, que vocês já conhecem, quem trabalha com Intelbras sabe do que eu estou falando, tem aqui também o apoio da distribuidora, em nome do Lucas, né, que está coordenando essa parte de energia solar. Exatamente. Tá? Show. Já a comercialização do off-grid é um pouquinho diferente, né? O pessoal que já conhece, já trabalha com os outros segmentos da Intelbras, já vai conseguir se identificar muito com a nossa comercialização. Por quê? O off-grid é pela distribuição. Então, o cliente vem até aqui, a Adipauli, a revenda vem até aqui, faz a cotação com vocês do orçamento e acaba levando diretamente no dia. Não tem esse trâmite de sair da fábrica e ir direto para o cliente, tá? A Adipauli tem os produtos aqui, a pronta entrega para estar entregando para o cliente. Caso tenha algum produto que, eu preciso desse produto, a Adipauli não tem para me entregar. A Adipauli vai correr atrás para falar conosco da Intelbras e adquirir esse produto para o cliente. Então, essa é a forma de comercialização. A revenda vem até a Adipauli, compra o produto que ele precisa, compra a solução que ele precisa e leva para o cliente final e faz a instalação, tá? Bacana. E me corrija se eu estiver errado, né? Mesmo que ele não tenha ali a expertise no momento de estar elaborando uma proposta ali através da calculadora, que ela é disponibilizada gratuitamente ali no site da Intelbras, ele pode se direcionar até nós, né? Até a distribuidora, e juntos ali a gente elabora uma cotação. Claro que sempre, caso surja alguma dúvida, tem a Micaela e também o próprio Christian para poder sanar todas as dúvidas. E só uma diferença aqui, tá, pessoal? A questão do off-grid é uma calculadora, como o Lucas disse, de graça. Só você colocar lá calculadora off-grid no Google, você já consegue ter acesso e gerar um orçamento off. Bacana. Até costumo falar que o off-grid ele é menos burocrático com o grid, não tem tratativa com a concessionária. O on-grid já tem essa tratativa, apesar de gerar economia, ser um mercado meio atrativo, eu costumo falar, todo mundo que tem um poste na frente de casa pode ser um cliente proposital meu. Sim. Tá? Além disso, o off-grid, como nós estávamos falando, é um sistema mais simples, né? Um sistema que não tem essa burocracia, calculadora de graça. Já o on-grid, você tem que buscar uma capacitação, né? Para a gente tratar de um equipamento ali que é alimentado em corrente contínua, tem todas as suas particularidades que deve ser explicada para o profissional que vai iniciar nesse mercado. Sim. Nós fazemos aí um curso de 2 dias, né, um pouco mais extenso, explicando o mercado como um todo, e a partir disso, passou na prova, o profissional já está credenciado a comercializar nossos produtos, tá? Mas para ter acesso a essa plataforma, tem que passar por uma capacitação, não tem jeito. Exatamente. É necessário, né? A gente fala que é importante ter a capacitação, até para, na hora que fazer a instalação, não ter tantas dúvidas, né? Ou até mesmo já saber o que está fazendo, porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com energia, né? E não é algo muito simples assim. Então, é importante que a gente faça a capacitação da nossa revenda, que ele entenda muito bem como que faz a instalação, como que faz dimensionamento de projeto, porque tanto para o on como para o off são dimensionamentos diferentes, né? O off-grid é feito de acordo com as cargas de cada equipamento, já é uma situação um pouco mais em particular. Então, a revenda precisa entender o que o cliente dele quer alimentar, né? Com isso, ele consegue estar fazendo o projeto via calculadora off-grid mesmo, que fica muito mais simples. Após ele fazer todo o passo a passo da calculadora, já tem ali a topologia de instalação também, que é muito interessante, né? A gente já mostra para ele como que ele faz a instalação, tudo bonitinho, mas ele precisa entender que é feito de acordo com a carga de cada equipamento. Porque às vezes o cliente confunde, né, e manda pra gente uma fatura de energia e quer fazer um projeto de off. E não adianta. Aí não tem como. Não tem com a como. fatura de energia a gente não consegue. Aí seria a modalidade de on-grid. Isso. Né? É diferente, né? O orçamento do off e do on-grid. Como a Micaela disse, eu preciso perguntar para o meu cliente a potência, qual equipamento ele vai alimentar, Exatamente. quantas horas de uso por dia,
tá? Eu vou alimentar equipamentos específicos no off-grid. O on-grid não. O que eu preciso para fazer um orçamento on-grid? Uma conta de energia, né? Uma conta de energia, e além dessa conta eu preciso do tipo de telhado. Esses dois fatores, se eu tiver eles, eu já consigo gerar um orçamento aí em 5 minutos, né? Sim. 5 minutos eu já consigo gerar um orçamento prévio. Só que tem esse cuidado, é um orçamento prévio. Pessoal, por quê? Eu sempre costumo falar uma coisa que é muito interessante. Pessoal, a energia solar não é um produto, e sim um projeto, tá? Eu faço um orçamento prévio, beleza, meu cliente gostou desse orçamento, eu vou e realizo a visita técnica. Porque tudo tem algumas questões muito importantes, orientação, inclinação, percas em corrente contínua, em corrente alternada, né? Então tudo isso tem que ser analisado na hora da visita técnica. Exato. Até é bem interessante falar, se o pessoal que está assistindo a gente agora entrar no site da Intelbras e simular a sua conta, já consegue fazer ali uma simulação prévia, e nós da Intelbras iremos entrar em contato com esse cliente para entender e dar sequência no projeto, tá? Então é muito interessante. Entender o cenário, né? E pegando um ponto que você falou, a gente está falando de projeto, né? Falando de energia elétrica, é algo que você precisa adotar alguns critérios, né? Alguns cuidados, um tipo de responsabilidade, né? A gente precisa adotar, porque a gente trabalhando com energia elétrica, você automaticamente está trabalhando com leis também, né? Com normas, né? Exato. Que é a norma 14.300. Isso, a lei 14.300. A lei 14.300. Isso, que é o famoso taxar o sol, né? O pessoal conhece como taxar o sol. Acho que dá pra gente dar uma breve explanação aqui que seria o taxar o sol. Exatamente. Né? Eu também quero saber. Acho que é um momento interessante, sem entrar em muitos pergunta detalhes. muito. O pessoal pergunta muito, poxa, vai compensar instalar um sistema de energia solar mesmo taxando o sol? Pessoal, não é bem taxar o sol, tá? O sol não vai ser taxado, tá? O sol não tem dono, na verdade, né? O que seria taxar o fio B? O que seria o fio B? Fio B, fio de distribuição. Este fio B, ele representa, em média, 28% da minha conta. Sim. Então vai taxar 28%. Vai taxar de imediato? Não. A partir de janeiro de 2023. E vai ser uma taxação progressiva. Em 23, taxa 15%, 24, 30%, 25, 45% e assim por diante, né? Então não vai taxar o total. Para vocês entenderem, o fio B, ele é uma das composições da minha conta de energia elétrica. Nós temos o fio B, o fio A, os impostos, né, PIS, COFINS, encargos e tudo mais. Então vai taxar parcialmente. Aí que vem a pergunta, vai compensar? Sim, pessoal, vai compensar, porque se vocês imaginarem, conta de energia elétrica, ela aumenta todo ano, né? Ainda mais, acima da inflação, né? Exatamente. A inflação estava em 10% aqui em São Paulo, né, nesse ano passado, a conta de energia ela aumentou mais do que a inflação. E um ponto interessante, nós temos aquela questão da bandeira de escassez hídrica, agora ela caiu agora no mês de abril, né, no meio de abril, então assim, de certo modo a sua conta teve um valor reduzido, só que eu costumo falar que lá no final do ano, se você colocar numa média, ela vai aumentar, né? E dependendo do reservatório, se ele vier a baixar, a bandeira de escassez hídrica ela pode voltar também. Então o que eu tenho que usar como argumento para vender meu sistema de energia solar? Economia, e falar para o meu cliente, olha, conta de energia elétrica ela tende a aumentar anualmente. Sim, tá? Isso é um fato. Exatamente. E a gente comentou, né, sobre os cenários que a Intelbras atua, qual a diferença entre os segmentos, né? Inclusive aqui temos alguns modelos, né, de luminárias solar, né, onde tem diversos benefícios, né, e lugares a serem instalados, né? Como que funciona basicamente? Né, eu vou estar aqui conversando com a especialista mesmo no assunto, embora eu tenha um pouco de conhecimento, mas ela tem mais propriedade, né? Bom, nós temos hoje em portfólio essas duas luminárias, né? São produtos muito interessantes. Por quê? Justamente por conta do benefício. Você não vai estar gastando da sua fatura de energia, da sua energia da concessionária para estar alimentando essas luminárias. É um produto totalmente independente, econômico, inteligente, né? Então, hoje temos esses dois modelos. A SLI 1600, né, que é a nossa luminária menor.
ela tem 15 watts de potência, 1.600 lumens, ela é muito interessante, tem 3 noites de autonomia. Então o que seria isso, né? 3 noites de autonomia. Se chover em 3 dias seguidos, ela vai funcionar perfeitamente o modo dela, né? E como que ela funciona? O cliente vai comprar, tirar da caixa e fazer a instalação, nada mais. Já vem com as estruturas de fixação, já vem no manual também as indicações de onde pode estar instalando, né? Como poste reto, poste curvo, muro, parede, seja onde for que você queira fazer a instalação dessa luminária, você pode estar colocando lá. Bacana, tá? Famoso plug and play, né? Exatamente. Já vem com a estrutura de fixação, né? Tá, já vem com a estrutura de fixação, então é muito interessante, né? Então, assim, é uma economia que você tem sem gastar da sua fatura de energia, né? Uma frase que eu gosto bastante de falar de um amigo meu, que ele fala assim, se você já tem que pagar, né, a sua energia, que tem uma lâmpada no lado de fora da sua casa, por exemplo, para que você vai pagar essa energia se já tem uma luminária que faz isso para você sem gastar da sua fatura de energia e ainda ela é econômica, né? Então, assim, é um produto muito interessante. Você vai fazer a instalação, não tem nenhuma configuração, ela já vai trabalhar sozinha a partir do pôr do sol, tá? Ela vai acionar sozinha. Tanto a 1.600 como a 4.800, que temos também essa de 40 watts, 4.800 lumens, que ela é bem maior. Ela vem com controle remoto, a instalação dela a mesma estrutura de fixação é a mesma da menor, né? Um pouquinho mais reforçada porque ela é um pouquinho maior, mas a questão de aplicabilidade ela é um pouquinho diferente, né? A 1.600 a gente indica para condomínio, por exemplo, né? Que tem aquele caminho, aquele percurso entre blocos. O pessoal coloca geralmente aquelas luminárias a vapor ou uma outra luminária que acaba consumindo muito da fatura de energia, né? Então, colocando a 1.600, ele já vai zerar essa conta ali que gasta naquelas luminárias, né? Então, é um produto muito interessante. Ela trabalha no modo com movimento, então ela vai acender um brilho um pouco mais baixo, né? E depois ela vai detectar o movimento e vai aumentar o brilho dela, né? Com a detecção de movimento. Ela tem um sensor de movimento aqui, né? Que a Micaela está falando. Eu costumo falar que ela tem uma configuração, uma parametrização. Na primeira compra, né? Quando você for instalar, você tem que apertar esse botão, tá, pessoal? Exato. Porque tem uma vez uma revenda nossa que comprou aí 200 unidades dessa luminária. Aí ele ligou pro Christian. E aí, Christian? Não tá pegando nenhuma luminária. Fiquei preocupado. Como assim não tá pegando nenhuma luminária? Será que o lote deu problema? Aí eu perguntei, cara, você ligou esse botão que tá ao lado do sensor? Ele, tem um botão? Eu falei, tem um botão. Botão de ligou, start, né? Ele tem, é verdade. Ele tem esse botão. A partir do momento que ele ligou aqui, apertou, plugou o botão, né? Aí começou a funcionar. Tá, pessoal? É só isso que tem que fazer. Apertar o botãozinho aqui ao lado, na primeira instalação. Certo? Essa luminária 1.600, ela tem 1 ano de garantia, tá? Então é um produto que realmente é muito bom. A bateria dura aí no mínimo 2 anos, porque ela tem essas 3 noites de autonomia, né? Então, essas 3 noites de autonomia dariam 80 detecções diárias, mais ou menos. Mas assim, dependendo da aplicabilidade, tem muitos locais que não chega nem a 30 detecções, né? Então acaba que ela vai durar muito mais essa bateria. Os LEDs dela duram aí de 8 a 10 anos, então é um produto que vai durar bastante. Se a gente colocar na ponta do lápis o quanto a gente gasta hoje, né? Com a luminária, uma lâmpada, seja o que for, no ambiente externo da nossa residência ou condomínio, né? Ou até mesmo no ambiente rural, é muito legal também, que tem distâncias muito longas entre talvez a residência e a porteira, né? Muito comum. Coloca a luminária lá, você não vai ter nenhum trabalho com passar fio, ter que fazer instalação, ter que puxar a tomada. Exatamente, então é muito mais simples. Tira da caixa, faz a instalação e está funcionando perfeito. E é um argumento também, né, para revenda, poder comercializar com condomínios ou residências. Pô, você vai ter que contratar um pedreiro. Muitas vezes, né, a infraestrutura é no solo, é um cabo já com uma proteção extra ali, né, roedor. Poste, exatamente. Né? E não tem o que reclamar do preço, né? Porque você juntar todo esse valor que você vai gastar com infraestrutura é um ótimo custo-benefício. Exatamente. Tem uma questão que o pessoal fala, mas beleza. E se acabar ali a vida útil da bateria? Quer responder, Micaela? A gente consegue trocar só a bateria, não precisa trocar a luminária como um todo. Exatamente. Como eu comentei, esses LEDs luminosos aqui da luminária, eles duram de 8 a 10 anos, né? Então, com isso, a bateria ela vai durar no mínimo 2, né? Porque é uma bateria de lítio, ela tem uma vida útil. Depois disso, o máximo que o cliente tem que fazer é trocar via assistência técnica, tá? Ele pode levar a luminária lá, fazer a troca da bateria, levar para casa de novo, fazer o uso dela novamente. Então, é muito tranquilo, né? Essa daqui é necessário levar na assistência, tá? Mas a de 40 watts, ela tem um compartimento que a gente consegue remover a bateria, a própria revenda pode remover já na casa do cliente. Vai lá, só compra a bateria separado, vai até a casa do cliente, faz a troca da bateria e tá pronto.
Lembrando que é mais um mercado também, né? A revenda pode ofertar ali um serviço de manutenção, né? Exatamente. Já prevê um serviço de É manutenção. outro tipo de aplicação Outro que tipo costuma de fazer essa aplicação. luminária, né? Essa aqui para um cenário, vamos colocar assim, de menos detecções, e essa daqui ela é muito interessante, que ela tem um controle remoto. Se você quiser explicar isso, tem mais propriedade, né? A de 40 watts, ela tem o controle remoto, então tem a opção do cliente escolher se ele quer que ela trabalhe no modo constante, ou seja, ligada a noite inteira, né? Ou se ele quer que ela trabalhe no modo sensor, que seria a mesma funcionalidade da 1600. Tá? Ele vai escolher ali, por exemplo, tem de 2 a 12 horas, tá, de seleção, que ele pode estar escolhendo o modo que ele quer que ela trabalhe. E ele tem 3 opções de brilho também, se ele quer em 100%, 80% ou 60% para trabalhar o brilho dele. Tá? Então, com isso, ele vai fazer a escolha se ele quer constante, se ele quer sensor, se ele quer de 2 a 12 horas, se ele quer no 100% ou no 60%. Então, ele tem essa opção de escolha. Né? E a aplicabilidade dela é um pouco diferente. A gente não vai colocar uma luminária desse tamanho numa residência. Né? Não faz muito sentido. Vai iluminar a casa inteira para o bairro inteiro. A gente está falando de 40 watts, né? Se não me engano, 40 watts. Então, ela tem 40 watts de lumens, potência. né? Exatamente, 4.800 lumens. Isso é muito importante. Que a questão de lumens é o que mais importa, né? Porque 40 watts é o consumo dela. Então, o lumen é o que importa, às vezes, para a gente entender exatamente a questão de que é a iluminação. luminosidade. Exatamente. Então, assim, essa de 40 watts, a aplicação dela talvez seria para um estacionamento, né? O shopping também é muito interessante. A gente colocou lá em Floripa, porque eu sou de Floripa, tá, pessoal? A gente colocou lá em Floripa, num estádio de futebol também, em volta do estádio, foi muito legal, ilumina bastante. Então é um produto muito interessante, né? Ah, Micaela, escolhi ali 4 horas, por exemplo, né? Ela vai ficar constantemente ligada 4 horas? Vai ficar. Ah, e depois disso, o que acontece? Depois das 4 horas, ela vai entrar no modo sensorial automaticamente, tá? Porque ela funciona do mesmo modo que a menor, ela vai acionar a partir do pôr do sol. Tá? Não adianta tentar ligar em ambiente claro que ela não vai ficar acesa, né? Ela detecta a luz aqui pelo módulo e ela não vai ficar acesa, tá? Ela tem que ver que não tem a luminosidade para ela acender e começar a trabalhar. Então, ela vai ser acionada a partir do pôr do sol igualmente, com a configuração que o cliente escolher, e depois dessa configuração, por exemplo, escolheu uma quantidade de horas menor que 12, ela vai automaticamente entrar no modo sensor, tá? Então, ela vai ficar com brilho menor. Quando detectar movimento, ela vai para 100% de brilho novamente. Isso, de acordo com a quantidade de horas que você vir indicar via controle remoto, também tende a alterar a vida útil da bateria, né? Exato. Ela pode vir a durar até muito mais do que você previu. Sim. E, inclusive, Lucas, vocês tiveram uma aplicação aí com essa luminária, né? Essa luminária que é uma novidade no nosso portfólio. Se quiser comentar um pouquinho, até invertendo um pouco aqui os papéis, né? Foi uma revenda já, né, especializada em elétrica, né? Ele presta serviços em uma das fábricas que existem aqui em Mogi das Cruzes, onde tem 3 turnos, né? Tem o da noite, o da tarde e o da manhã. E o pessoal, né, conforme eu tive o feedback dele, ele comentou comigo que tinha determinados pontos onde os próprios funcionários, né, questionavam a empresa, pô, falta iluminação aqui. Aí ele chegou com a solução Intelbras, né? Instalou ali a luminária. O pessoal gostou, achou muito show de bola. Lembrando que eles nem trabalharam na intensidade do brilho em 100%, né? Deixaram ali 60%, 80%, né? E iluminou bem. A gente tem até os vídeos, né? O próprio rapaz que trabalha na empresa filmou e encaminhou para essa revenda. E foi muito interessante. É uma solução que eles não tinham. E se essa revenda não tivesse ido até lá, né? O pessoal ia ainda ficar no escuro, vamos se dizer assim. Seria muito mais complicado de levar energia elétrica nesse caso, né? Exatamente. Bacana que isso é um cenário, o pessoal pensa, poxa, vou colocar só em ambiente remoto? Não, um cenário aí de um ambiente também industrial, né? Exatamente, indústrias. Também. Isso aqui é muito aplicado, essa luminária é muito aplicada em estacionamento. Estacionamento também. Um ponto bem importante dela, que é bem interessante, é o controle remoto. Por exemplo, o cliente comprou 10 luminárias, fez instalação. Ele pode usar um único controle remoto para as 10. Não precisa ter um controle para cada uma delas. Claro, todas elas vão vir com um controle, né? Não quer dizer que vai vir um controle só para as 10. Cada uma vem com o seu controle. Já tem o backup, né? Exatamente. Então ele consegue estar fazendo a conversa entre todas elas com um único controle, tá? E tem mercado, né? Tanto a gente já teve uma experiência aí com uma revenda muito boa com a LS 4800, nós também tivemos com a SLI 1600, onde uma revenda tirou toda a parte de iluminação de um condomínio e trocou pela SLI 1600, onde, como a Micaela mesmo disse, né, ela fica ali em 5% da sua capacidade, né, da sua autonomia, e somente quando passa algum veículo ou alguma pessoa ali ficaram
elas ficaram próximas, né? É um conjunto de casas, ficaram próximas às residências ali onde o carro estaciona. Só quando a pessoa está descarregando o carro, chegou, detectou a presença, aciona. Ela acende. Enquanto a pessoa está ali se movimentando, ela vai se manter acesa por conta do detector. Tem uma particularidade também na questão de altura de instalação. Esta de 1.600, de 3 a 4 metros. 4 metros. E essa daqui eu consigo instalar até 6 metros, né? Então isso dependendo se você instalar essa daqui a 5, 6 metros, o sensor também pode não captar presença. Sim. Então eu tenho que ter sempre atenção, sempre dar uma lidinha ali no datasheet, né? É importante. Poder se atentar. Mesmo que seja um produto simples, tem suas particularidades também. Exatamente. O interessante é que a gente sabe também que o material dela, a placa, onde vai captar toda a irradiação solar, é o mesmo material das placas, né? Onde vem descrito ali que a vida útil são mais ou menos 25 anos, pode ser até 30 se for bem cuidada, né? Isso, essa aqui é uma célula, pelo que eu estou vendo aqui, policristalina, que é uma célula monocristalina, né? A própria, através da irradiação solar, vai haver a captação aqui pela parte superior da minha luminária que vai ser responsável por carregar minha bateria. Sim. Né? Como a Mica disse, é uma autonomia altíssima aí de 3 dias. Sim. Certo? Exige uns cuidados, né? Basicamente ali de quanto tempo mais ou menos? A cada 3 meses fazer uma limpeza? Não nem 3 meses, tá? Em região metropolitana, a cada 6 é importante passar um pano umedecido aqui na parte superior para que a célula funcione adequadamente e não perca eficiência. Exatamente. E ela é totalmente à prova d'água, não tem perigo passar. Essa é a manutenção preventiva, né? Exatamente. É bem simples, é você ter um pano, né? É um pano e um pano umedecido você já consegue fazer a limpeza, sim, que é um dos mercados de energia solar, né? Um dos mercados. Exatamente, é o que eu ia citar agora. O cara não precisa ser técnico, saber instalação, saber sobre elétrica, né? Claro, para fazer a limpeza tem que ter seus cuidados, tem que ter seus cuidados, porque é um equipamento energizado. Porém, é um dos mercados. Além desse mercado de limpeza de módulo, né, que é um mercado que até é bem rentável. Exatamente. Tem o cara que quer ser projetista, o instalador, né? Quando eu falo projetista, o cara que vai fazer a tratativa entre concessionária, né, entre concessionária e cliente final. Tem o perfil também do vendedor, que ele só capta o cliente, faz a venda e repassa ali para uma outra pessoa. Então esse mercado é muito amplo, tem oportunidades para todos, que eu sempre indico. Veja seu perfil, tente se encaixar nesse mercado e a partir daí comece a ganhar dinheiro. Né? É um mercado aí que está em plena ascensão. É que nem eu faço sempre uma analogia interessante, né? É a questão do celular. 20 anos atrás ninguém tinha celular. Né? Hoje todo mundo tem, às vezes tem até 2 celulares, tecnologia touchscreen, né? Cara, inclusive eu já tive um celular muito antigo que atrás dele tinha uma placa, né? Uma mini placa fotovoltaica onde ele praticamente não ficava... Eu acredito que minha mãe tenha guardado ele até hoje, né? Porque ela usou ele por muito tempo. Legal. Também. Atrás do celular tinha uma plaquinha. Nokia, né? Não me engano se era Nokia. Acredito que era Nokia. Eu acho que era Nokia mesmo. Mas eu vou trazer para vocês verem qualquer dia. É uma placa fotovoltaica atrás do celular onde já mandava o pulso para a bateria. Pessoal, então, só terminando aqui o raciocínio da questão da comparação com o celular que eu ia fazer. Hoje todo mundo tem um celular com tecnologia muito avançada. Algumas pessoas hoje têm energia solar, só que acredito eu que daqui a 10 anos seja uma tendência de mercado, né? 20 anos atrás ninguém tinha celular, hoje todos têm. Conforme vai aumentando o preço da minha conta de energia, o consumidor final vai sentir a necessidade de gerar uma economia. Como é que ele vai gerar essa economia? Através do sistema on-grid, né? Então isso é muito interessante. Eu costumo falar assim, para você vender um sistema a gente tem uma conta básica. Hoje se o cliente final ele paga R$1.000 para a concessionária da região dele, ele pega esses R$1.000, né? Ele vai pagar um valor mínimo, vamos considerar aí uns 100, 150 de acordo com o medidor que ele tem alocado, e esses 850 que sobrou, o que ele vai fazer? Ele paga um financiamento. Então eu costumo falar, a pessoa tem que fazer um investimento ali, tem que tirar dinheiro do bolso dela? Não, né? A própria economia que ele está gerando ali, que ele estaria pagando para a concessionária, ele vai pagar para um banco. Cristian, Intelbras trabalha com o banco? Tem os bancos parceiros, que é a BV e o Santander, né? Que são bancos parceiros da Intelbras. Porém, caso o cliente final tenha uma carta de crédito, ele tem ali ele tem um bom relacionamento com o gerente dele, no Itaú, no Bradesco, ele pode anexar a carta de crédito e fazer o pagamento do sistema de energia solar também, que é muito interessante. Sim. Já fazendo um marketing, né, para os bancos aí, o Banco Santander em até 60 vezes e o Banco BV em até 72 vezes. Isso. Né, quando a gente gera um orçamento, né, caso vocês tenham interesse, que isso pode constar direto na de Pauli, né, caso vocês tenham
pego o orçamento na mão, vocês vão ver, ela já tem uma simulação, né? Uma Sim. simulação de quanto que vai ficar essa parcela. Mas que nem eu falo, o próprio sistema já se paga. O que você paga para a Exatamente. concessionária, você Você vai paga pagar para o banco parceiro. o investimento, né? Né? E voltando a falar em Intelbras, né? Muitas pessoas falando aí, eu acabei acompanhando também, que foi a compra, né? A compra de um dos principais concorrentes. Eu vou deixar para vocês que têm mais propriedades aí, né? Estão mais por dentro do assunto falarem. Exato, né? Nós compramos aí Uma recentemente, aquisição, no início né? do ano, né? Uma aquisição, né? Um complemento, em uma empresa parceira agora. 100%, né? 100% nós compramos a Renovid, que é um dos grandes integradores de energia solar no Brasil. Tá? Isso vai ser muito interessante, porque vai agregar muito valor. Apesar delas ficarem independentes, Intelbras e Renovid, vai ser uma troca mútua, né? Onde tanto o Intelbras quanto o Renovid tende a ganhar, né? Uma aprendendo com a outra e as duas desenvolvendo dentro desse mercado de energia solar. Bacana. Tá? E por algumas pesquisas que eu já fiz, né? A própria Renovid, ela já startou, né? Já tem grandes usinas, né? Em nome dela, né? Assim como Exato. a Intelbras também já possui, né? Nós temos alguns cases de grandes usinas, né? De geração compartilhada, até de mini geração, né, que tem uma grande quantidade de módulos, usinas que já estão startadas, como você comentou, né? Então, o bacana é que a Renovid já está nesse mercado desde 2012, se eu não me engano, tá? Então, nós temos muito a aprender com eles, né? Então, essa aquisição foi muito importante, essa troca de experiência vai ser muito bacana para nós internamente, tá? Então, tende a agregar muito. Ótimo. E são duas empresas nomeadas, né? Sim, São duas empresas já que estão conceituadas, né, estabelecidas. A Renovid no segmento de energia solar e a Intelbras nos segmentos que eu já comentei lá anteriormente. E agora em energia solar, né? Nós temos lá na região de Santa Catarina, na região de São José, na cidade de São José, nós temos um grande polo industrial, além da própria matriz que fica liberando a rodovia, certo? Micaela fica alocada lá, sabe melhor do que eu. Nós temos também uma fábrica em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, e um centro de distribuição que é novo, né, 2020, se eu não me engano, em Jabotão dos Guararapes, que é a região metropolitana de Recife, além de uma fábrica na Zona Franca de Manaus. Manaus. Né? A Intelbras sempre aí expandindo. Isso é muito interessante que nós temos fábricas alocadas no Brasil inteiro, isso facilita muito a questão de logística, né, de produto. Acaba que a gente consegue encurtar muito o nosso prazo de entrega. Tá bom? Bacana. E o prazo de entrega é essencial, né? A Intelbras ela promete e cumpre, né? Ou seja, prometeu ali, principalmente falando em off-grid, que é faturado direto para o consumidor final, né? A revenda vai estar apresentando toda a proposta ali, vem tudo descrito, né? Vem com os prazos ali também. É claro que os prazos da instalação acordados à parte com o proprietário ali, né? Com a pessoa que está comprando o sistema, né? Com a revenda. Isso. E a Intelbras, se ela prometer em 10 dias o material está chegando na sua residência. É um prazo bem curto, né? Bem Além dessa questão do prazo, né? Que é o nosso diferencial, nós temos bastante agilidade com essa questão de logística. Também tem a questão que o cliente final pode ficar tranquilo, porque o nosso slogan é sempre ali visando o cliente final, sempre Sim. pensando na qualidade ali do produto, né? Então, para vocês terem uma ideia, o módulo aqui que vocês estão vendo aqui fora, né? O módulo ele tem garantia de 12 anos, 25 anos de eficiência. Que seria a garantia de 25 anos de eficiência do módulo? Se chegar lá no 25º ano, seu módulo não estiver produzindo 80% que está descrito no datasheet, então o Intelbras pega e te dá um equipamento novo. Além disso, o inversor que vocês estão vendo aqui atrás, o inversor 10 anos de garantia. Tudo tem garantia de luminária, passando por módulo, cabo, conector, string box, inversor, tudo com suas respectivas garantias. Exato. Ressaltando também a troca expressa, né? Exato. A troca expressa que é um diferencial. Diferencial. A troca expressa é muito interessante. Hoje nós temos vários integradores no mercado, né? Integradores que exportam produtos da China, e muitas vezes pode acontecer de chegar, fazer a instalação e o equipamento dá problema. Isso acontece. Se a gente está falando de energia solar, acontece com a geladeira, com a televisão, o equipamento pode vir a dar um problema. Estamos falando de eletrônicos, né? Eletrônicos. Tudo que é eletrônico tem seus cuidados, né? Apesar dos testes, pode acontecer alguma coisa ali no transporte, na logística, que pode danificar o produto. E o que acontece? O que seria a troca expressa? Vamos supor que você recebe esse equipamento da Intelbras, né? É instalado o equipamento junto ao cliente final e esse equipamento dá um problema. A Intelbras vai entrar em contato com a revenda, tá? Vai verificar ali, né, via celular,
fazer, faz esse seguinte teste, vai fazer alguns testes, se realmente for detectado o problema, a Intelbras pega esse equipamento e deixa um novo, que seja compatível, para que o seu cliente final possa estar gerando energia. Isso é muito importante, porque você imagina só o cliente final. A partir do momento que ele instala um sistema de energia solar on-grid, ele está visando o quê? Economia, certo? Aí o cliente ele diminuiu ali o valor da conta de energia. Eu vou voltar naquele exemplo lá dos R$1.000. Ele estava pagando R$1.000 para a EDP, que é a concessionária aqui da região de Mogi, né? Ele estava pagando R$1.000 para a EDP. Ele vai estar pagando 150, que é o valor mínimo. Sim. Né? Que é o valor mínimo. E aqueles 850, ele vai pagar um financiamento. Se o equipamento dá um problema, e aí? Como é que faz? O equipamento que é responsável por mandar essa energia para a rede da concessionária, né? Que vai ser responsável por armazenar essa energia naquele período de 5 anos. Se o equipamento dá problema, o seu cliente final vai parar de gerar essa energia, vai parar de armazenar créditos, consequentemente, né? Ele vai voltar a pagar a conta de energia. Você imagina só que situação embaraçosa. O cliente final paga conta de energia mais financiamento. Mais o financiamento. Né? Então, por isso que a Troca Express acaba sendo um ponto muito interessante, acaba sendo um diferencial. E muitas vezes, se você compra ali de um integrador chinês, o que acontece? Você vai ligar para o suporte técnico, aí ele atende em inglês. Né? Se a pessoa tem aptidão ali com a língua inglesa, bacana. Mas muitas vezes o que acontece, você liga para o suporte técnico, o cara fala mandarim. Aí complica. Exatamente. A gente já até comentou isso, né? Porque Exato. A gente vê diversas marcas aí no mercado rolando e muitas vezes essas marcas não tem ali uma história por trás, né? A gente está falando, por exemplo, de Intelbras, 45 anos de história, né? 46, a gente acabou de fazer aniversário aí. Acabou de fazer, desculpa aí, corta esse ponto, pessoal. 46 anos. E temos também a distribuidora que está por trás. Isso. Né? É tudo uma marca renovada, né? Uma marca renomada, né? Vamos se dizer assim, quando você compra um sistema de energia solar da Intelbras, quando o cliente você vai pagar aquele boleto, né, na hora do pagamento, é um boleto da Intelbras. Não é um boleto de uma marca pequena, uma empresa de 10, 5 funcionários que estoca módulo numa garagem. É a Intelbras. Exatamente. Os seus 5.000 colaboradores, como eu falei para vocês, uma operação gigante. Nós temos uma atuação na China também, né, onde tem a equipe de pesquisa e desenvolvimento full time, que sempre busca novidades do mercado para trazer para o nosso mercado nacional. Então, você não está comprando com qualquer empresa, você está comprando com uma empresa que já está há um tempo no mercado, já se consolidou e a maioria do cliente final conhece, né? A maioria dos clientes finais conhece. É que nem eu falo, é muito fácil vender Intelbras. Né? Você vai vender um sistema de energia solar, o cliente já tem ali um modem, ele já tem um mouse, ele já tem ali uma fechadura, ele já tem uma câmera. Né? Então ele já tem algo da Intelbras, então fica mais fácil a aquisição de um outro produto. Você vender um agregado, né? Principalmente que eu costumo falar nos treinamentos, né? O Lucas já participou. A pessoa que está migrando de CFTV, controle de acesso, redes para energia solar, ele vai deixar de vender esses segmentos? Não. Ele vai vender um agregado. Quando ele for vender ali, vamos supor, vai vender sua câmera, né? Vai vender ali a câmera, ele vai vender mais energia solar. Isso que é o bacana, você consegue vender tudo em Intelbras, né? Que nem eu falo, nós vendemos desde o módulo, passando pelo cabo, conector, string box, até chegar no inversor. Então tudo que é material de corrente contínua, a Intelbras consegue comercializar com a revenda junto ao cliente final. Exatamente. É bem interessante, né? Você ter esses argumentos, né? Inclusive a revenda pode ficar tranquila, porque não vai ter problema, né? Estaremos nós da distribuidora, da de Pauli, e também a Intelbras lhe dando todo o suporte, né? Ou seja, lembrando, você vai estar isento. Que não é só preço, né? Qualidade. É qualidade. Também. É vender valor. Exatamente. O valor é o que a gente leva, né? Exatamente. O preço é o que a gente paga, o valor é o que a gente leva. Então isso é muito importante porque a Intelbras é uma empresa 46 anos no mercado, né? Uma empresa que já está consolidada. Então daqui a 5 anos você não vai imaginar que a Intelbras vai acabar, porque não vai. É uma empresa que já está há muito tempo no mercado, já está ali consolidado. Então é isso que a gente tem que pensar também, não pensar só em preço, mas pensar em qualidade. Né? Pensar, será que daqui a 25 anos, né, de eficiência que tem o nosso módulo, será que daqui a 25 anos essa empresa X que eu vou comprar vai estar ainda no mercado? Será que se eu precisar eu ainda vou conseguir ter minha assistência? Porque assim, a Intelbras tem tudo isso, né? Tem a qualidade, tem a questão da distribuidora, de Pauli está aqui para também auxiliar o cliente. Tem questão de assistência, pós-venda, pré-vendas, indicação de leads. Então, isso tudo conta, né? Não é só preço que a gente precisa olhar, a gente precisa olhar toda a estrutura em si. Será que daqui 30 anos, quando eu precisar, eu vou conseguir ter um respaldo, vou conseguir ter uma assistência,
né? Isso a Intelbras te garante. Ah, mas meu produto não está mais na garantia, mas às vezes não é isso que importa pra gente, né? A gente quer saber se você está sendo muito bem atendido, se os nossos produtos estão te atendendo de uma forma correta e da forma que você espera, né? A gente também mostra esse lado e está sempre ali próximo do cliente, né? O sempre próximo, a gente realmente pratica isso. Exato. Se quer buscar se a marca é de renome ou não, só ir lá no Reclame Aqui, né? A Intelbras responde todas as reclamações ali em menos de 4 horas. Né? Exatamente. Que é algo extraordinário. Se você pensar, você abre uma reclamação ali em qualquer empresa, ela demora ali dias, ou nem mesmo responde. Ou não responde. A Intelbras já responde de imediato. Então nós temos um ótimo pré-pós-venda, além de garantia, que trabalha em horário comercial ali para atender e dar suporte para nossas revendas. E não é só o produto. A revenda que vai atender o cliente final, ela está sendo capacitada por profissionais gabaritados, né? Profissionais da Intelbras que passam tudo por uma especialização, todos já são renomados, aí tem experiência de mercado. Então a gente sempre busca, além de vender um produto com qualidade, capacitar nossos integradores, que é muito importante também. Exatamente. Essa parte que você falou de capacitar integrador é muito interessante, porque foi até uma vivência, né, em um dos cenários em algum dos projetos que já trabalhamos, em estar ali competindo com outras marcas, né? Onde a revenda, né, até nos solicitou um apoio em argumentos com o consumidor final, porque a outra marca era uma marca desconhecida, não era uma marca, né, nomeada. Pode ser até um equipamento ali que mostre a sua eficiência e tudo mais, mas a gente está falando de suporte, né? Daqui 3 anos esse equipamento para. A pessoa que instalou sumiu do mapa. Com quem que o consumidor final vai conversar? Aí tá ali no cantinho da placa ali, escrito em japonês ali, algumas marcas. Pô, o cara vai ter que ligar lá na China até ele descobrir quem fabricou. Ele já perdeu até o gosto ali de estar gerando energia, né? Mais fácil até comprar um equipamento novo. Mais fácil até comprar um equipamento novo. Ou seja, com o Intelbras, mesmo que a revenda, é algo que eu acho muito difícil de acontecer, né? Mesmo que a revenda deixe de dar o suporte, vai ter a distribuidora e depois vai ter a Intelbras. E vai ter a marca, né? Intelbras, porque de certo modo a revenda está levando o nosso nome para o cliente final. Exatamente. Então isso é importante, nós sempre prestamos o apoio, né? Como você falou, o integrador sumir do mapa, ele pode ganhar na Mega Sena e falar, poxa, não preciso mais trabalhar. Mais nada. E aí, e o cliente que ele fez a instalação antes de ganhar na Mega Sena? Exatamente. A Intelbras acaba assumindo a responsabilidade do serviço através de um novo integrador já. Exatamente. Que isso é muito interessante. Sim. Né? Um ponto que eu acho muito importante, que a Micaela citou também, é dos leads, né? A Intelbras ela acaba se tornando muito parceira, porque ela não vai tomar o seu cliente, né? Eu, como revenda, não vou precisar me sentir com medo, né? Pô, a Intelbras vai lá e vai instalar no meu lugar, eu não vou lucrar. Não, a Intelbras, como funciona os leads, né? Como você pode explicar? Então, a gente tem hoje um banco de dados, né? O CRM, que temos lá todos os nossos parceiros, tanto integradores, né, distribuidores, como as revendas também que trabalham com a gente. Né? Então, todas essas revendas que são nossas parceiras, elas foram capacitadas, seja qual for o segmento. Né? Todos os seus segmentos têm as suas certificações e capacitações. Energia solar não é diferente. Então, a gente tem esse banco de dados de revendas no Brasil todo, né, clientes no Brasil todo, e quando os clientes entram em contato com a Intelbras diretamente, né, clientes finais entram em contato com a gente entende a necessidade, faz aquele famoso filtro, né, e passa o cliente praticamente pronto para revenda já, para o nosso parceiro, para que ele atenda. Então, assim, a gente tem essa modalidade de indicação de leads porque é muito importante, né? A gente trabalha como equipe, um conjunto. Então, o cliente final vem até nós, entrou em contato comigo, por exemplo, me conheceu em algum evento, entrou em contato comigo, eu vou entender a necessidade dele e passar para uma parceira, né? Seja distribuição ou para revenda. Então, essa indicação de leads é muito interessante, porque acaba que, às vezes, a revenda, ela tá ali tranquila e começa a chover cliente. Começa a chover cliente. Né? Então, é muito legal, porque com a capacitação, às vezes tem revendas que estão iniciando no mercado e elas ficam muito inseguras. Não tem carteira de cliente, né? Exatamente. Não tem carteira de cliente. Elas ficam muito inseguras e às vezes não sabem nem por onde começar, né? É bom lembrar que no treinamento também técnico a gente aborda um pouquinho do comercial para ele entender qual é o mercado que ele vai trabalhar, entender como que ele vai trabalhar também, né? Porque às vezes não é só aprender a prática, a gente precisa aprender como vender também, né? Isso é muito importante. Então, assim, só desculpa aqui, Micaela, pegando aqui um pouco do gancho que você comentou. Eu tenho dificuldade com vendas. Como é que eu faço? Eu consigo entrar em contato com o executivo de vendas, né? Intelbras tem executivos de vendas por segmentos que atua na sua região de atuação, né? E esse executivo de vendas consegue lhe dar um apoio na hora de negociar ali um produto
com o cliente final. Você imagina só, você está negociando um sistema de 40 mil reais, 50 Sim. mil, 100 mil. Então, assim, seu cliente se sente um pouco receoso de fazer esse investimento. Então, tem esse apoio do executivo de vendas também, que é muito importante, né? Que acaba sendo também um outro diferencial da marca. A presença, né, do executivo de vendas. A presença ali, tá, efetivamente, na revenda, né? Exatamente. Esse auxílio tanto do executivo de vendas, mas estou com dúvida ali na instalação. Tem o auxílio também do instrutor, né? Que é esse que vos fala, né? Sim. Dependendo da minha disponibilidade na agenda, eu consigo ir até a revenda, consigo prestar esse serviço de consultoria. Quanto que é cobrado? Nada. Nada. Não é cobrado nenhum valor, tá? Isso é uma parceria. Parceria. Exato. Intelbras é parceira da revenda, assim como a revenda é parceira do cliente final, tá? Isso é um slogan muito importante que a marca leva aí como ponto-chave. Exatamente. Bacana. Quando ele faz a certificação, né, ele está capacitado para trabalhar no mercado, né, seja qual for o segmento. Então, com isso, ele já entra no nosso banco de dados para começar a receber indicação de clientes. Então, isso, às vezes, para a revenda é muito interessante, que ela começa num segmento talvez que seja novo para ela não sabe nem como começar a captar os clientes e a gente já vem com essa indicação de leads. Então, acaba que a revenda também é a nossa parceira, né? Então, a gente está trabalhando em conjunto tanto para nós como para ele. Então, fica bom para todo mundo, né? Então, assim, a gente sempre busca indicar os clientes mais próximos, né? Claro, não vou, por exemplo, pegar um parceiro aqui de São Paulo que quer fazer, que um cliente final lá no Rio Grande do Sul quer fazer um trabalho. Não vou fazer não tem isso. como, né? Não tem como. Assim, a gente sempre tenta indicar o cliente mais próximo do parceiro mais próximo, até por questão de deslocamento, né? A gente entende que às vezes são locais muito distantes e não tem como ir até o cliente. Então, a gente sempre tenta deixar o mais próximo possível. Mas, assim, tem cliente para todo mundo, tem mar para todo mundo. Então, acho que, assim, principalmente a área de solar é um mercado que é novo ainda, né? O pessoal ainda está se acostumando, então a gente precisa aproveitar o famoso mar ainda azul, né? Porque depois vai começar a virar tendência, né? Que o pessoal gosta de falar, e aí todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter, todo mundo vai ofertar, né? Isso é muito comum. Então a gente precisa aproveitar agora esse mercado que está crescendo em constante abundância, né? Aproveitar, vir junto com a marca, tanto com o Intelbras como com o de Pauli, seja o seu parceiro, né? Então, para a gente começar a desenvolver esse mercado em conjuntos e começar a desbravar o Brasil todo, não só São Paulo, né? Exatamente, e importante, né, já deixar um recado para as revendas, façam o seu cadastro no PCI, porque a partir daí vocês já vão começar a receber os leads, né? Exato, o PCI é o nosso programa de canais Intelbras, ele é muito interessante, para quem já trabalha com Intelbras já conhece, né, que tem aí alguns benefícios, Pontua, que é muito legal para a galera, acho que a galera gosta bastante do Pontua, né? Ontem, argumentando, né, com uma revenda, eu até falei, dependendo da negociação, cara, você vai ter o Pontua. Você já pode usar um brinde ali como argumento, né, para o seu cliente, dependendo do valor, né, em espécie aí do projeto. Fala, pô, cara, fecha comigo, vou te dar uma bicicleta aqui, pega uma bicicleta no Pontua lá e dá para o seu cliente, né? Acaba sendo diferencial, né? Exatamente. Imagina se isso é dentro de um condomínio. Todas as casas vão querer um sistema fotovoltaico, você vai ser bem falado, né? Ô Lucas, é legal também com o integrador, né? Agora o OnGrid também tem algumas vantagens em trabalhar com o Intelbras, né? Exato. Se você atingir uma faixa ali de faturamento, você ganha uma caixa de ferramenta. Foi ali para o segundo escalão, vamos se colocar assim, né? Você ganha um drone. Se for ali para o terceiro, você ganha uma escada para subir módulo para o telhado. Uma escada com um motorzinho, um elevador, um motorzinho, né? Um elevador para subir módulo. Tudo isso acaba incentivando a revenda a trabalhar conosco. Exatamente. Dentre as categorizações, né, que existem dentro das plataformas também, onde o cliente, dependendo da categorização que ele possuía, né, no caso a revenda, isso, ele pode trabalhar algumas margens, né, alguns descontos. Isso, que é o ouro, prata e bronze, né? Exatamente. O bacana para quem acaba de certificar, todo mundo sai como ouro, né? Então você consegue aplicar ali até 3% em cima do produto. Bacana. É algo muito interessante também. Muito interessante. Tá? Aí nesse caso, se você não conseguir faturar num certo período de tempo, você tende a cair para prata, bronze e depois você fica com não registrado. A pessoa que é não registrada, ela consegue vender sistema da Intelbras? Consegue, só não consegue aplicar desconto. Exato. Tá, isso é muito interessante também. E essa parte do muito difícil de vender tá se tornando descartável, porque tá se tornando cada vez mais fácil, né? É muito argumento. É muito argumento. Se você for pensar no OnGrid, nós temos aí a questão de economia, né, que a maioria dos clientes estão buscando isso, sustentabilidade, um fator interessante que poucas pessoas fomentam, né?
a questão da valorização do imóvel. Quando você vende um imóvel com sistema de energia solar instalado, ele tende a valorizar em média 30%. Hoje em dia não é mais a casa com piscina, casa Não é com, mais a casa com com uma piscina. sauna, né? Hoje em É dia a casa, com módulo alocado módulo. no telhado, né? Exatamente. O sistema de energia instalado, né? Exatamente, Que acaba valorizando. valoriza muito. E não, assim, a gente fala só casa, mas muitas vezes não é só residência, né? São prédios também, né? Exato. Prédios, comércios também. Consigo vem fazer um utilizando projetinho para um prédio, né? Para abater, por exemplo, a área comum. É possível, tá? Nós temos diversas possibilidades. Você traz aí a situação que você tem aí no seu dia a dia, a Intelbras vai te trazer uma solução, tá? Isso Exatamente. que a gente busca, né? Inclusive, desculpa te cortar, Pode já estamos dando um suporte para uma revenda para um projeto de área comum também. Área comum, Um projeto legal. de área comum. Tanto o on-grid, né, para poder gerar energia para toda a área comum, e o off-grid para poder fazer o aquecimento ali. Porque antigamente o pessoal... o rapaz até brincou, né? O pessoal entrava na piscina para poder se refrescar, né? A água gelada, tá aquele solzão. Hoje em dia o pessoal quer água quente na piscina, Exato. né? Ficou um pouco reverso isso aí. Consequentemente, aumenta o consumo. Aumenta o É aí consumo. que entra energia solar. Exatamente. Seja off, seja on-grid. Tem todo tipo de E solução. nesse condomínio vai ser a solução on-grid, né? Para poder compensar ali a área comum até que os seus moradores, né? Comecem a instalar em suas residências. E vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque basicamente todas as residências ali, uma vai ter um consumo um pouco mais alto que a outra, né? Pelo fato de um ter ar-condicionado e o outro não. Já para a piscina, onde vai gerar um aquecimento ali, ele vai armazenar a carga ali nas baterias para poder utilizar à noite, né? Para poder fazer a alimentação dos LEDs da piscina e o aquecimento da água. Aí vai ser um sistema separado, né? Vai ser um sistema à parte, um off-grid. Ou seja, para revenda que atua com condomínio, a solução tá... Eu sempre costumo falar que o on-grid complementa o off. Você oferece o on e com certeza você consegue oferecer ele o off, tá? Exato. Seja aquele exemplo que eu utilizei lá da parte de CFTV, controle de acesso. Em ambiente rural, então, nem se fala, né? Um exemplo que eu gosto muito de falar é o da porteira, né? Onde a gente tem uma porteira que é longe da sede, tem que passar um cabeamento. Isso gera custo com infra. Exato. É muito mais fácil você alocar um sistema off-grid que vai fazer todo esse gerenciamento de energia para o meu motor, né, para o meu automatizador, seja para o meu interfone. Então isso é muito bacana também, né? Exatamente. É um cenário que, falando novamente sobre isso, para quem trabalha no ramo de instalação, veio para agregar muito valor, né, ao portfólio de fornecimento de qualquer revenda. Seja ele um provedor de internet, pode gerar uma economia, seja O provedor ele... é muito bacana, né? Exatamente. Tem lugares que a gente não consegue levar essa alimentação, nós temos soluções prontas para provedores. Soluções né? prontas. Soluções prontas para POP, certo? Exatamente. Que é muito interessante também, que é uma ótima aplicação. Provedor, o pessoal de segurança eletrônica, então nem se fala. Eu consigo alimentar aí uma speeddome, mais um rádio, Exato. uma câmera comum, né? Temos Vamos falar projetos já. Temos projetos startados já. Exatamente. Startados, né? Já temos cases prontos para mostrar para o cliente, olha, realmente funciona. Funciona. Você consegue alimentar esse sistema aí por 4, 5 anos, né? Vamos falar assim, porque são sistemas de baixa potência, tá? Assim, o que acontece? Onde que eu vou aplicar o off-grid? Sistemas de baixa potência. Eu sempre tenho que me atentar quanto a isso. Se eu quero economizar, é o on-grid, tá? Se eu quero ter autonomia, aplicações específicas, aí tá aí o off, né? Tá aí o off que acaba sendo um facilitador nosso. Exatamente. É o slogan que o pessoal lá do off-grid usa, né? Aonde tem energia elétrica, tem off-grid. Tem off-grid. E o negócio, o que eu sempre falo para as revendas, é oferecer, não ter medo do mercado, é ir para cima, né? Vão argumentar valores, é o que a gente acabou de falar, não são valores em reais, e sim são valores agregados aos equipamentos, né? São equipamentos que têm uma história, né? A história, eu digo, tem uma empresa aí de 46 anos, né? Agora eu acertei a idade da Intelbras, entendeu? Tem todo um processo envolvido, exatamente, né? Tem todo um processo. Desde o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, né? O pessoal da analista de mercado que vai captar essa necessidade do cliente, certo? Vai captar essa necessidade do cliente. A partir disso, passa para pesquisa e desenvolvimento que vai desenvolver um produto. Não é do dia para a noite. Não é. E depois vai para a comercialização. Sim. Né? Tem todo um processo. Tanto é muito que importante.
quando os equipamentos eles já vão para a rua, né, vamos dizer assim, já vão para a mão das revendas para poder ser instalado, é muito difícil o equipamento voltar, né? Ele volta com mais, vamos dizer que 99% de feedbacks positivos, né? Ó, tá lá, tá. Se vier com algum feedback negativo, a gente vai absorver a ideia Exatamente. E vai melhorar. Melhorar. Pode Sempre ser que melhoria contínua. Pode ser que desse 1% venha a ser lançado um outro equipamento para suprir, né, a necessidade desse 1% que o outro não conseguiu atender, né? Exatamente. A gente recebe bastante feedback, principalmente do off-grid, né? Porque como o off-grid ainda é um mercado que é muito novo, tem muita gente que não conhece, não sabe como fazer. E já tem gente também que é quase especialista em off-grid, né? O pessoal sente bastante a necessidade de produtos com potências um pouco maiores. Isso a gente já está trabalhando para desenvolver. Tá? São as cenas dos próximos capítulos que a gente gosta de falar, mas a gente realmente está desenvolvendo inversores maiores, controladores de outras correntes. Os spoilers não podem. Mas a gente realmente já está trabalhando nisso, né? Então o pessoal pode ficar tranquilo, porque a gente sempre tenta ficar bem adequado ao mercado, né? Não ficar para trás nunca, mas talvez ficar bem à frente, né? Então todo o desenvolvimento a gente faz. A gente tem uma equipe de P&D que faz o desenvolvimento do produto, faz os testes de produtos. Como você comentou, isso não é da noite para o dia. A gente precisa fazer vários e vários testes para chegar lá no campo para o cliente com qualidade, né? Porque a gente preza muito pela qualidade, por conta até mesmo de pós-venda, né? Para a gente não ter muitos casos de pós-venda, que é o que acontece hoje. A gente não tem tantos casos de pós-venda. Né? São um ou outro que são muito pontuais. A equipe está lá pronta para atender. Mas está pronta para atender. A gente ganhou um prêmio de pós-venda, tá? No Reclame Aqui de energia solar, foi muito bom. Então a gente tem uma equipe capacitada para auxiliar, por mais que às vezes a revenda não se sinta segura, né? Que às vezes tem aquela revenda que está começando, ela está insegura de começar a trabalhar, de como fazer a instalação. Como o Christian comentou, a gente tem a consultoria, tem a equipe que vai até o cliente, que vê como que está o sistema, faz toda a análise, para dar uma tratativa melhor para ele, tá? Então ele nunca vai ficar desassistido. Tá com dúvida, tá inseguro, chama a gente que a gente vai fazer desenvolvimento em conjunto. A Intelbras sempre próxima e em constante desenvolvimento, né? É isso. Exatamente. É isso. Rumo aos 50 anos, né? Rumo aos 50 anos. Inclusive, eu estava conversando com a Micaela hoje, assim que ela chegou aqui na distribuidora. Eu mesmo, quando não vendia, né? Quando não comercializava, não dava consultoria referente ao segmento de energia solar, eu basicamente não reparava em nada. Poderia até ver, mas é uma placa fotovoltaica. Hoje em dia, até uma série, eu assistindo a série com ela, eu mais prestei atenção no que o módulo fotovoltaico estava gerando em cima do caminhão, que ele estava fazendo lá, do que na própria série que eu estava assistindo, né? Depois eu fui entender que nesse caminhão era um pessoal minerador de ouro, né? Eles tinham uma mini draga, né? Que eles chamam de draga, atrás do caminhão. E essa placa, ao momento que o carro fosse andando, isso era na Austrália, né? Na Austrália tem uma irradiação muito forte e tem um deserto deles lá também. Conforme ele ia andando, ia captando energia, ia armazenando na bateria, para onde ele parasse e fosse fazer uma análise do solo, ele tinha a carga para poder ligar a draga dele. É um mercado que... É muita aplicação. É muita aplicação. Tem né? muita aplicação. Se a gente ficar comentando o cenário, acho que a gente vai ter 1h30, 2 horas de podcast só falando sobre cenários aí, onde eu consigo aplicar o off, onde eu consigo aplicar o on-grid, porque é um mercado muito extenso. Sim, por isso que eu falo, é oferecer, é você estudar, colocar no Google ali cenários de aplicação de energia fotovoltaica. Um cenário aqui em São Paulo mesmo, bem visual, rodovia. Todas as rodovias aqui de São Paulo radar de velocidade tem off-grid. Radar de velocidade. Os SOS também, né? Tem off-grid. Então, quando a gente entende, começa a visualizar um pouco mais o macro, né? Aí a gente consegue ver mais as aplicações. Porque, às vezes, a gente está muito travado em um único cliente, em um único nicho de mercado. Mas quando a gente abrange um pouco mais o todo, visualiza um pouco mais o todo, a gente consegue enxergar várias e várias aplicações, né? Isso com segurança eletrônica, isso com automatizadores de portão, isso com controle de acesso, as rodovias redes, também. Né? Motorhome, food truck, Exato. É muita aplicação. É muita coisa. É um segmento que ele não veio para desclassificar quem trabalha com câmera, quem trabalha com redes. É para poder agregar, entendeu? Agregar, Exatamente. O famoso cross-selling, né? O cross-selling, né? E acaba se tornando também o upselling, né? Porque o cara foi ali, instalou a câmera. Quanto você gasta de energia elétrica? É só uma pergunta simples. Basicamente, as revendas, elas já se tornam quase família do consumidor final ali, porque muitas vezes está ali na casa fazendo uma manutenção, né? Fazendo alguma atualização ali nos equipamentos. Posso ver sua conta de energia?
que você acha Ele já de colocar, faz aquele né? serviço de manutenção preventiva, seja no Exatamente. sistema de CFTV, de controle de acesso, ele já aproveita, opa, uma oportunidade de negócio. Exatamente. Eu vou vender aqui energia solar. eu Empresas de consigo- monitoramento. Exato. Então tem Tem- mercado para todo mundo, eu costumo Sim. dizer. A empresa de monitoramento, principalmente, né, monitoramento, a gente está falando de segurança, né? Muitas vezes instalam câmeras em lugares distintos, onde não chega energia, você pode colocar um sistema off-grid, tem uma baixa iluminação, coloca a luminária, vai ficar ali a noite toda. Furto de gado, né? Isso acontece muito nessa região agrícola lá, pelo menos na região de Minas Gerais, onde minha família mora. Sou de São Paulo, tá, pessoal? Moro em Carapicuíba. A Micaela falou que mora em Floripa, eu moro em Carapicuíba, tá? Lá em Minas Gerais, o que acontece? Muito furto de gado. Você consegue monitorar, colocar um sistema de alarme, mais um sistema de monitoramento. Na hora que o bandido ali for roubar o gado, o sistema já faz aquele acionamento já e pelo menos inibe a presença ali do Exatamente. indivíduo, né? Exatamente. Que é uma outra aplicação interessante pensando no cenário agrícola. Sim, ou seja, ninguém vai ficar de fora, né? Ou seja, independente do segmento que você atua, mesmo não sendo mão na massa, você pode, vou trabalhar com limpeza aqui de módulos fotovoltaicos, você cobra imagina você pegar uma usina e você especializa uma equipe, né? Cobra uma taxa mínima aí por módulo. Você pega essas usinas grandes aí de 5.000 módulos aí, Serviço bom de manutenção. serviço bom. Só vai precisar se capacitar, né? O NR10, o NR35, muitas usinas que vão é o solicitar isso. recomendável, né? Exatamente. NR10 trabalha em eletricidade, NR35 trabalha em altura, que é o que a gente recomenda para que o instalador seja apto a trabalhar com eletricidade. Né? Exatamente. Não vai ter basicamente muito custo ali com materiais, né? Porque é água, sabão neutro. E pano. Se ali tiver um... Já tem na casa dele isso, né? Já tem na casa Já dele. tem na casa dele, não precisa fazer investimento. Já a pessoa que quer ser instalador de energia solar fotovoltaica, o investimento, eu costumo falar, investimento inicial, uma ferramenta, Exato. alicate crimpador, né? E a chave para aperto de conector MC4. Por quê? Multímetro ele já tem a parafusadeira, Exatamente. já tem a chave Allen, né? As demais ferramentas ele já tem, porque ele já trabalha com outro segmento, ele Sim. quer migrar para esse segmento de energia solar. Então o investimento inicial é esse. É um investimento que... A barreira de entrada é pequena. É pequena. Você vai investir ali, mas você vai ter um retorno muito rápido. É o que você vai ter de argumento com o consumidor final no momento que for oferecer um sistema. Pô, mas eu vou gastar 30 mil aqui, mas soma esse valor que você está pagando na conta de energia hoje, né? Você vai estar investindo no seu sistema. Você vai ter um retorno ali de 5 anos. Você falou uma palavra interessante, investindo. Energia solar é um investimento. É um investimento. O payback não é longo, né? Quando eu falo payback, Exatamente. retorno financeiro, nossa proposta padrão já mostra qual que é a expectativa de retorno financeiro. Você vai pagar esse sistema em 3, 4 anos e após isso, né, a estimativa de vida no sistema de energia solar é 25 anos. Exatamente. Após isso é só lucro. Ele vai Exatamente. economizar ali, dependendo do sistema, 1 milhão, meio milhão, que ele nem imaginaria que ele teria esse dinheiro daqui a um tempo. Exatamente. Né? Então por isso que eu falo, é um investimento. E é isso que a pessoa tem que pregar na hora de vender um sistema de energia solar. Sim, porque o pagar a conta de energia, a gente não vê esse dinheiro indo embora, porque a gente já está robotizado, né? A gente já sai da casa, não Já sei paga o vocês, boleto. mas eu saí da casa dos meus pais e, né, já acostumado a pagar a conta de energia. Hoje, colocando energia fotovoltaica, eu já vejo esse dinheiro como um investimento. Você vai entendeu? pagar? Vai. Só que bem menos do que você Bem menos. pagava antes. de Vou ter ter que sistema de energia pagar solar. a iluminação pública, né, a taxação do meu relógio, mas Isso. o que sobrar eu posso estar aplicando em alguma coisa para Posso minha vida, né? reinvestir, que nem eu falo, é muito fácil vender um sistema de energia solar, por exemplo, num condomínio. Exato. Né? Ali o que eu estou economizando na área comum, eu posso usar para reinvestir na própria estrutura do meu condomínio. Beneficiar os moradores. Pintar a fachada, fazer a manutenção na Exatamente. piscina, pintar a quadra, colocar uma iluminação. Então é fazer um Exatamente. reinvestimento. E você vai ratear ali entre os moradores, fica um valorzinho pequeno Exato. para cada um. Pode investir né? um monitoramento melhor ali com uma escolta, Isso, né? Porque exatamente. falando de condomínio é um valor, né? E condomínio é mais fácil porque são várias pessoas juntas ali, né? Vamos se dizer assim, na moda antiga, uma vaquinha, né? É mais fácil, mas também é mais difícil de negociar, né? Porque são vários donos ali, né? Cada um com sua unidade consumidora. Exatamente, mas acredito que, né, tendo um bom argumento e sendo pessoas ali que, por exemplo, aqui a gente tem uma região, que é a região de Guararema ali, o pessoal, né? Não que aqui o centro de Mogi não seja,
mas lá o pessoal pensa muito, né, em energia renovável, essas coisas que beneficiam a natureza, né? Querendo ou não, ninguém quer perder dinheiro, né? Exato. Então, isso já é um bom argumento, acho que, para os condôminos. Exato. Ninguém quer perder, todo mundo vai estar ganhando. Né? Então, isso é investimento mesmo. As pessoas precisam investir para ter o retorno. Porque ele vai falar para as pessoas, pô, vamos investir no condomínio. O cara já vai pensar no bolso dele, né? Pô, vou ter que tirar dinheiro do bolso pro... Mas a partir do momento que ele girar a chavinha, que ele vê que ele pode ter aquele retorno ali financeiro instalando na casa dele, ele vai ver que é dentro do bolso dele, né? Ele investiu no condomínio para área comum, mas depois ele vai investir na residência dele. Perfeito. Né? E aí ele, pô, vale a pena. Vai valer a pena. São argumentos que podem ser muito bem utilizados, né? Caso a revenda venha se capacitar aí com o pessoal da Intelbras, só procurar de Pauli, tá? O instrutor é esse mesmo aqui, tá? Sou eu. Vou estar aqui ministrando o curso, né? Agora nós temos um curso agora em maio, né? Início de maio. Exato. E logo menos iremos abrir mais turmas para matar esse primeiro semestre. E a lista de espera tá grande, hein? Lista de espera tá grande, né? São várias pessoas aí. Então, assim, é um mercado que corre, né? É um mercado que muitas pessoas estão buscando migrar, conhecer, né? Exato. Então, bacana que a de Pauli tem uma ótima estrutura aqui para nos ofertar, né? Tem módulo, tem inversor, tem equipamento, tudo para a gente fazer uma parte prática bacana. Explicar aqui, tem uma Salitec sensacional também, muito né? show de bola. Então, conforme vocês estão vendo aqui uma parte dela, então isso é bacana. Nós temos a estrutura aqui na de Pauli, é só você vir procurar nós aqui junto com o seu vendedor, né? Para fazer essa certificação, esse treinamento off ou on-grid. Sim, tudo bem didático, né? É importante ressaltar que eles vão sair, pode ser que saia com uma dúvida ou outra, mas reforço novamente. Se sair com dúvida, Lucas, pode entrar em contato comigo. Entre em contato. Vamos ter um grupo, um grupo né? para network, né? Para troca de informações. Lembrando que ali vão ser parceiros também, né? Onde sempre na primeira obra pode ser que surja uma dúvida ou outra, vão ter parceiros aí já pioneiros no negócio. Não tem ninguém para me ajudar ali na mão de obra? Pô, tem um parceiro ali disponível para ajudar, né? Nós também. Então a gente consegue também dar essa indicação para a pessoa que está iniciando no mercado, né? Trabalhar com um profissional mais experiente. Exatamente. Por isso a de Pauli consegue nos indicar. Exato, perfeito. E vai ter o suporte de vocês, que também é o que acaba ajudando. Sempre próximo, né? O Micaela e o Christian. Então, pessoal, só para finalizar aqui, né? Uma dúvida que muitas revendas traz para a gente também, né? Poder fazer essa análise referente ao portfólio, né? Eu tenho tudo ali para poder atender o consumidor final, né? Seja ele uma residência ou um condomínio. Sim. Do on ou do off-grid? Fala do off tá primeiro. Bom. De ambos. Primeiras damas. Primeiro eu, Então, em relação ao off-grid, a gente tem a solução completa, né? Então, o cliente não precisa se preocupar em talvez ter que comprar algum item em algum outro parceiro, porque a Intelbras vende a solução completa. A gente tem os módulos, controladores, inversores, bateria também temos, né? A bateria é Moura, é uma marca que está bem consolidada no mercado também, então a gente tem uma parceria bem forte com a Moura. Eles têm as baterias específicas para trabalhar com o sistema solar, tá? Não utilizem bateria automotiva, pelo amor de Deus, né? A gente sempre recomenda a bateria estacionária solar para trabalhar com o sistema, mas a gente tem sim o portfólio completo para atender os clientes e ainda assim temos aí alguns spoilers, né? Tem o drive também, né? Conforme você comentou. Tem o drive, tem as luminárias que estão aqui na mesa que vocês estão vendo. Então assim, o portfólio, a gente fala que o off-grid é o famoso plug and play, né? Literalmente. Então, temos as luminárias, que são um mercado um pouco diferente da solução completa de off-grid, né, solar. Temos também o drive, que só para trabalhar drive, string box e os módulos para fazer todo esse bombeamento de água, né? Temos aí dois modelinhos, um para 3 cavalos e um até 5 cavalos. Então, são duas soluções muito interessantes. E temos a solução completa. O drive não vai bateria, né? Como a gente comentou anteriormente. E temos a solução completa também para atender todo e qualquer tipo de cliente. Seja com segurança eletrônica, seja talvez para um backup residencial, né? Que às vezes tem algumas residências aí que não conseguem ter aquela energia elétrica de fartura, né? Tem que o muita pessoal fala. Às vezes até a pessoa que tem muita oscilação da rede da concessionária, ele tem a rede da concessionária, mas tem essa oscilação. Tá aí o off-grid, eu vou alimentar equipamentos específicos, por exemplo, a geladeira, que tem alimentos perecíveis.
né? Exatamente. Consigo alimentar via Acaba a off-grid. energia e demora 24 horas para voltar, Exato. né? Aí Então o ele- off-grid consegue atender essa Aí ele demanda. já deixa a geladeira, deixa o modem ali para ter Aí acesso à a internet. televisão, né, para assistir a Televisão. novela. E não necessariamente o cliente precisa fazer uma solução completa para trabalhar com off-grid. Ele faz sistema de backup. Ele vai utilizar o off-grid somente quando ele precisa, né, na necessidade. Então, como o Christian falou, coloca a geladeira, coloca a televisão para ver um Netflix, coloca o roteador de internet, não esquece isso, né? Então, a gente consegue fazer esse trâmite também no ambiente urbano, que é uma outra aplicação que é muito legal. Né? Então, temos assim o portfólio completo, alguns spoilers futuros, né? Inversores com potências maiores. Estamos aí trabalhando para fazer lançamento de bateria de lítio também. Show. E para melhorar muito mais o nosso portfólio e também atender todas as demandas das nossas revendas. Né? A Micaela falou do ambiente urbano, mas também tem um ambiente agrícola, né, pessoal? Se você pensar não só no ambiente agrícola, vamos pensar no ambiente remoto. Qual que é a possibilidade de você alimentar, por exemplo, uma televisão onde não tem rede da concessionária? Ou é via gerador, ou via off-grid. Vamos pensar, o gerador em si ele é caro, né? Tem a questão de ruído, né? A Combustível. questão de combustível, que acaba sendo um empecilho gigante. Porque às vezes você vai instalar um sistema numa comunidade ribeirinha, a cidade mais próxima é 12 horas de barco. Então, imagine só você fazendo essa logística aí com combustível. E tem um off-grid, que você vai ter essa manutenção em 4, 5 anos, dependendo do quanto você está usando daquela bateria. Exatamente. Falando de off-grid, vale ressaltar também a questão do grupo gerador, né? Porque falando em bateria, o pessoal, se a bateria para veículo já é um custo, né? Imagina a estacionária, a solar. Exatamente. Acaba... A gente tem a modalidade de trabalhar com geradores. Né? Esses geradores são muito interessantes porque eles têm isenção de imposto. Então, IPI e ICMS você já não paga se você adquirir um gerador. Então, assim, é uma modalidade que é muito mais interessante. Então, sempre se atentar a fazer um kit gerador, né? Não vir comprando em peças individuais, porque acaba que com esses individuais ele paga o imposto em cima disso, né? Então, a gente sempre preza para vender sempre o gerador para conseguir essa isenção de imposto e ter aí até uns 15% de desconto no mesmo kit cotando avulso. Até mesmo porque a própria calculadora ela já dá um kit. Ela te dá né? um kit Já dá completo, exatamente. A calculadora, você faz o seu projeto lá, ela vai te dizer tudo o que você precisa. Quantidade de módulos, qual é o módulo, controladores, qual é o controlador, quantidade de bateria. Ela vai te dizer tudo que você Só precisa não para o seu mostra sistema. o cabo e a estrutura metálica, que eu consigo falar aqui com o Lucas, e ele consegue adicionar manualmente. Exatamente. Né? A calculadora, vale ressaltar que você pode estar baixando um aplicativo no celular. Então, você está lá no seu cliente, faz o projeto ali básico na calculadora, só para ter mais ou menos uma noção de quantos equipamentos você vai precisar, já talvez pensar no espaço útil onde você vai fazer essa instalação, né? Talvez dimensionar para mais, deu poucos equipamentos, vou colocar mais algumas coisas aqui, ou dimensionar para menos. Ou aumentar a autonomia, né? Exatamente, aumentar a autonomia também. Então, isso é muito interessante. O mais legal é que o sistema off-grid ele é modulável, né? Eu compro ali uma quantidade de módulos, se eu quiser aumentar, é só comprar ali o sistema independente. Se eu quiser migrar o off-grid para um grid no futuro, também é possível, né? Sim. Eu posso reaproveitar as placas. Sim. Então, é mais um benefício aí de se trabalhar com o sistema off, caso você tenha interesse de migrar para um no futuro, né? Lembrando que só para ter a isenção de imposto, precisa ter no mínimo um módulo e um controlador de carga no kit. Tá? É só isso que a gente pede. O resto, pode colocar tudo que quiser que a gente consegue isenção de imposto. Tá? É muito bacana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o portfólio do ON, né? Como a Micaela disse, no OnGrid é a mesma pegada, nós oferecemos desde o módulo, passando pelo cabo, conector MC4, né? Que é o responsável por fazer a emenda ali do módulo até a string box ou do módulo até o inversor. Nós vendemos também a string box pronta, além do inversor ou microinversor. Para vocês terem uma ideia, a Intelbras tem aí de potência de módulos de 160 até 590. Então, dentro dessa faixa, nós temos diversas potências de módulo. Tá? Depois, caso vocês tenham interesse, pode constar no nosso site, constar aqui com o pessoal da De Pauli, que eles podem apresentar detalhadamente o portfólio. Tá? Cabo aí 4mm na cor preta e vermelha, duas string box, né? Duas string box padrãozinha que você pode vir colocar no seu sistema, mas lembrando que a maioria dos inversores da Intelbras já vem com a string box acoplada, as proteções já estão internas do equipamento, né? Que você economiza a questão de infra, né? Que é muito bacana. Falando um pouquinho de inversor, desde o 1600 até 80K, né? Então bastante faixa de potência. Entre esses inversores nós temos bastante aí, desde mono, trifásico
bastante inversor aí para poder oferecer. Microinversor, nós temos desde 500, né, atendido em 127 volts, até 1.200. Porém, aí já dando um spoiler para vocês, nós vamos lançar inversores mais potentes aí nos próximos meses, tá? Bacana. Intelbras em constante desenvolvimento. Sempre buscando aumentar o portfólio para atender a necessidade do cliente, né? Sim, bacana. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Saiba que é uma honra tê-los aqui, né? Como vocês sempre comentam com todos, né? E é o próprio nome da empresa onde vocês vestem a camisa, Intelbras, sempre próxima. Espero que a gente possa trabalhar cada vez mais próximos e startando grandes projetos aí. Muito obrigado pela presença. Pode contar com a gente. Precisando, a gente volta, faz reunião, faz evento, café. Venham até de Paula e venham bater um papo com a gente. E a gente está aí pronto para atender todo mundo, tá? Agradecer aí ao Lucas, agradecer ao Felipe pelo convite, né? E é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre energia solar, né? E como a Micaela disse, venha para cá procurar um pouquinho nossas soluções, né? Buscar treinamento, sempre acompanhe as redes sociais da Paula e sempre nós temos algum evento que se trata de energia solar, assim como outros segmentos que a Intelbras também trabalha. Valeu, pessoal! Exatamente. Pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar os sininhos, nos siga nas redes sociais, nos siga no Instagram, lá tem bastante conteúdo, tá? E até a próxima.